quando se prega e fala sobre o trigo, nós não temos às vezes uma dimensão do que seja o trigo, do que seja o joio. Então, quando se é lido na palavra de Deus e diz que fala sobre o joio e que fala sobre o trigo e que eles dois se parecem, às vezes o nosso entendimento não consegue acompanhar, não consegue discernir uma coisa da outra. Então, quando eu observei esse vídeo, eu disse: eu vou levar a igreja para que seja como algo didático, para que os irmãos tenham uma visão do que seja. Então, aqui você percebeu que a forma do trigo é muito parecida com a do joio. A forma como ele cresce, os seus pendões, digamos assim, é muito parecido com o do joio. Olhando de longe, não se consegue discernir o que é um e o que é o outro. Somente um olhar bem apurado do agricultor, do lavrador, é que vai perceber a diferença. Portanto, quando eu e você olhamos o trigo e olhamos o joio, já que nós não temos este costume, passa despercebido. E quando nós olhamos nesse vídeo, então lá, esse é o joio, esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modelê. Esse é o joio. Aí, ó. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto tá nenhum, vendo? só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o trigo. Ele vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso, ó. Aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. o homem pega o joio, escute bem, pega o joio e coloca na mão e ele começa a espremer. Pode deixar um pouquinho mais baixo o fundo musical, em nome de Jesus. Ele começa a espremer, ou melhor, esfregar, apertar o joio. Depois que ele aperta o joio, fica simplesmente a palha, não descobre nenhum fruto, ele se acaba, ele não permanece. Portanto, quando ele pega o trigo, ele amassa vamos dizer assim, o ramo ali, né, entre aspas, ele começa a apertar o trigo, ele começa a apertar, vai apertando, daqui a pouco as palhas vai saindo e fica as sementes do trigo. O trigo ele tem semente, o joio não tem semente. Quando se aperta os dois, observe que nesse vídeo os dois foram apertados. Os dois passaram pelo mesmo processo, mas somente o trigo apareceu o fruto, somente o trigo apareceu algo produtivo, somente o trigo teve um resultado. O joio, porém, ao passar pelo mesmo processo, ele não permaneceu, ele não produziu absolutamente nada. E qual é a nossa meditação nesta noite? Já para terminar a nossa meditação, amados irmãos, nós verdadeiramente somos uma plantação. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que teve um campo e plantou o trigo. Deus não plantou uma semente ruim. No entanto, o inimigo veio e plantou uma semente ruim, que foi o joio. Eles dois cresceram junto, e os homens disseram: vamos tirar o joio. Disse: não, calma, vai chegar o momento da colheita, e no momento da colheita nós vamos fazer a diferença. No momento da colheita é que nós vamos fazer essa separação. Aqui eu entendo, amados irmãos, que todos nós, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, olhe para cá,
Todos nós, eu e você, passamos lutas, dificuldades, nós passamos problemas de saúde, nós passamos problemas financeiros, nós passamos problemas no casamento, passamos problemas com os filhos, passamos inúmeros problemas no meio da igreja, na área profissional, em muitas questões nós passamos os problemas. O que é isso? São aqueles apertos que se vai fazendo na vida. Você se encontra um momento que você está tão apertado, mas quando você mais é apertado, você produz. Quanto mais você está sendo apertado, no final você tem fruto. Quanto mais você está sendo apertado, você tem resultado. Quanto mais você está sendo apertado, o Senhor vai te abençoando. Quanto mais você está sendo apertado, as portas vão se abrindo. Quanto mais você vai sendo apertado, Deus vai na frente. Quanto mais você vai sendo apertado, os milagres vão chegando. Quanto mais você é moído, a palavra de Deus vai entrando no teu coração. Ramassore me canta. Aleluia. Porém, amados irmãos, isso é a característica daquele que é servo de Deus. Aquele que não é servo de Deus é caracterizado pelo joio. Quando começa a apertar, quando começa a espremer, não dá fruto, ele reclama, ele não vai para lugar nenhum. Quando você vê, amados irmãos, alguém que às vezes chega na igreja e começa a passar uma situação, e na primeira ou na segunda prova, ele já deixa de vir à igreja, já começa a achar um defeito, já começa a achar uma coisa, já começa a reclamar disso ou daquilo outro, ele já quer um motivo para escapar, ele já quer um motivo para não vir à igreja. Sabe o que ele é? Ele é o joio, porque quando começa a apertar, ele não produz. Mas o crente, quando ele aperta, ele diz: eu estou apertado, mas eu estou dando glória a Deus. Eu estou passando luta, mas eu estou dando glória a Deus. Eu estou passando um aperto, eu estou no vale, mas eu estou dando glória a Deus. Ramassore me canta.